Olha aí. Eliezer Rodrigues. Amiudou, rapaz. Eu tô preocupado, porque ele amiudou os olhos, foi cedo agora. Segunda-feira. Tamo rente. A garganta do Não, mas tá feriado na legal. quarta-feira, não é? No 7 de setembro? Né, Tassi? Quarta-feira? Na trincheira da informação. Ele tem que estar na trincheira, meu amigo, que aqui não tem feriado na segunda, nem terça, nem quarta, não. Ainda Marcel já falei, João e Tassi também. Só cumprimentar meu amigo Eliezer, agradecer a sexta-feira. Muito obrigado, Eliezer, pela As ordens. gentileza. Vamos a agenda dos candidatos, vamos lá. Eleições 2022, com a agenda dos candidatos, olha aí. Nós temos Silvio Mendes, do União Brasil, pela manhã. Ele foi ali a São Miguel do Tapuio, visitou São Miguel do Tapuio na região norte, e depois, pelo menos a agenda divulgada só, à noite ele vai para uma carreata em Parnaíba. Vamos agora à agenda do Coronel Diego Melo, candidato do PL. 8 da manhã fez visita à feira de Piracuruca com o deputado federal Costa Araújo. 9 da manhã tomou café da manhã com a Aliança de Pastores. Ao meio-dia participou de entrevista à emissora de rádio de Piracuruca. À noite, às 7 horas, participa do desfile das escolas na zona sudeste de Teresina com o deputado estadual Pastor Marcondes, claro, candidatos a deputado estadual, a deputado federal. E às 9h30 participa de reunião na zona sudeste com o candidato a deputado estadual Pastor Marcondes. O candidato do PSTU, Geraldo Carvalho, não forneceu agenda. A candidata Jesse Lima, 10h30, só tem agenda às 10h30, que é reunião com o diretório do partido e também com o jurídico. Na sequência, o candidato Gustavo Henrique não forneceu agenda. A candidata Lourdes Melo do PCO, amanhã, ela participou de uma panfletagem no Troca-Troca. À tarde, panfletagem na Avenida Barão de Gurgueia, e à noite ela vai participar de reunião de planejamento e organização de campanha. Agora a agenda da candidata Madalena Nunes, do PSOL. Pela manhã, às 9 da manhã, assinatura da Carta Compromisso da Articulação Nacional de Agroecologia. Ocorreu no Comitê Central, no centro de Teresina. À tarde, às 4 horas, daqui a pouco, participa de panfletagem na Praça Saraiva. E às 6 horas da noite, reunião com a coordenação de campanha e agenda. Temos agora a agenda de Rafael Fonteles. Às 7h30, ele participou de caminhada no Bocambinho, concentração na Praça da Telemar, no bairro Bocambinho. 10 horas ele fez gravações e às 7 da noite ele tem encontro com lideranças e apoiadores no Carangos. Volta lá, Rafael. Volta lá só para... na Avenida Zequinha Freire. E agora a Ravena Castro, do PMN, não forneceu agenda. Cerrou aí? Pronto. Vamos então, na sequência aqui, bem rápido. O presidente da FIEP, Florentino Neto, está apoiando Zé... Estou tocando as bolas. A idade, viu, meus amigos? Cuidado. O presidente da FIEP, Zé Filho, está apoiando Florentino Neto para federal, né? Sim. E estadual, é a filha de Mão Santa, Gracinha? Gracinha Mão Santa. E, rapaz, pode ele está apoiando os opositores, né? Porque o Florentino se cheira bem com Mão Santa, né? Também está com um pé em cada lado, né? A gente falou agora há pouco da então vereadora ele está apoiando Fernanda. lá, para federal. Assim. Para federal, Florentino Neto, que como ele é ex-prefeito de Parnaíba, e para estadual, Gracinha Moraes Souza, né? É o presidente da FIEP. Falta a gente apurar aí senador e governador, né? Senador e governador. Alguém sabe? Não. Vamos apurar aí para a gente dizer amanhã aí, para a gente fechar amanhã. O senador Mano Fé falou sobre a derrubada do piso da enfermagem. A Aida Maciel fez a reportagem, nós levamos ao ar aqui, comentamos o assunto, essa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos acompanhar o que disse o senador Elmano Fé. Realmente nós aprovamos, houve um consenso, todos nós sabemos, mas pecamos no que se refere à origem dos recursos para pagar. Eu também acho. O impacto que teve na folha de pagamento do pessoal dessa área da enfermagem. Há realmente, em relação a várias outras categorias profissionais, uma defasagem muito grande. Mas nós temos que buscar, são novas despesas e onde estão a origem dos recursos. Creio que é um impasse, vamos buscar um entendimento. Contanto que os municípios, sobretudo
as organizações e instituições filantrópicas ligadas à área da saúde não ter o impacto que está tendo. Hoje há um desemprego muito grande que está nos preocupando com relação à situação das instituições de saúde ligadas ao setor filantrópico. O João estava falando aqui sobre essa questão das decisões monocráticas. Eu expliquei, inclusive, no início do programa, a decisão monocrática é a decisão de um só magistrado, de um só ministro. Você tem a decisão da turma, né? Tem 2 turmas, cada turma com 5 ministros, fica fora o presidente, no caso o ministro Luiz Fux, e você tem um plenário, o pleno do Supremo, que é formado por 11 ministros, incluindo o presidente, que vota, no caso, né? Vota Minerva, enfim, aquela... nessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o que é que ficou certo? Que o prazo são 60 dias e que após esse prazo, a matéria iria logo para o pleno, não passaria por turma, ia logo para o pleno. Então, o João virou o siri numa lata aqui, porque é verdade assim, se discute o tema, se discute o assunto, com as categorias, com hospitais, clínicas, enfim, com o setor. Depois isso vai para o Legislativo, também passa por uma ampla discussão, é aprovada aí uma canetada, suspendida por 60 dias. Quer dizer, para mais informações, meu Deus, mas já foi discutido sobre o piso da enfermagem, João? Recentemente a gente tratou aqui no Piauí sobre aquela história da lei das doulas, né, do acompanhamento das doulas. Sim, é algo mais ou menos parecido, tá. Porque a lei seguiu todo um rito de debates na Câmara Federal, no Senado Federal, todas as entidades foram convocadas. Não estou nem entrando na questão do mérito em si, dessa questão do piso salarial, porque nenhum cidadão tem dúvida da importância de se valorizar os profissionais da enfermagem, né? Muito se fala, são os profissionais que na pandemia ficou bem claro, que ajudam a salvar vidas. Na verdade, durante toda a história, eles foram essenciais para salvar as vidas. Estiveram mais presentes ainda na pandemia, mas na vida toda. Sim, mas na vida toda, obviamente, qualquer um de nós, na hora que precisar ir ao hospital, certamente vamos ser, além dos médicos, recebidos pelos enfermeiros. Enfim, ninguém quer entrar, polemizar o mérito da questão. O que eu estou discutindo aqui é exatamente a questão de que o projeto de lei passou por todos os ritos lá, o processo legal de debate. Foi inclusive pensado uma PEC, já que observaram que um projeto de lei provavelmente não resolveria o problema. Essa proposta de emenda à Constituição foi apreciada, foi votada, foi aprovada e agora, no ponto de sua execução, veio essa decisão que suspende. E aí, um outro ponto do que a gente conversava aqui nos bastidores é exatamente o quanto que o Supremo tem perdido essa questão de um órgão colegiado. Afinal de contas, são muitas decisões monocráticas, né, vindas de apenas um ministro, que tem uma repercussão imensa, uma repercussão geral. Vou lembrar que o Supremo tem um plenário e, então, deveriam todas as decisões que partirem de lá fossem do colegiado. Com certeza, aliás, isso ajudaria muito a população a entender o próprio funcionamento do judiciário. E essa discussão é antiga. O que é que deve chegar ao Supremo Tribunal Federal? É preciso entender, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Ou seja, é para tratar de questões que se levanta a possibilidade de não estarem de acordo com o texto constitucional. Mas aí, o próprio Luiz Roberto Barroso, o ministro que tomou a decisão monocrática, disse que já chegou até lá uma matéria, por exemplo, para decidir se o colarinho da cerveja, a espuma da cerveja, contaria ou não na hora de definir o preço. Quer dizer, isso é matéria do Supremo Tribunal Federal, rapaz. É uma casa muito cara, então, para jogar esse tipo de processo. Pois é, então chega, você tem pilhas e pilhas de processo nos gabinetes dos ministros, onde você poderia ter uma filtragem maior no processo, como dizia o João. Não tem primeira instância, segunda instância, tem até STJ, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, tudo vai ao STF, então quer dizer, o STF, ao invés de ser a instância, não só chega aqui o que realmente for constitucional, não, vira mais uma instância. Então, quer dizer, essa celeridade, sem a revisão do papel de cada tribunal, não se tem celeridade. E aí se perde tempo para julgar processos importantes, porque afinal de contas cada ministro fica lá com 1 milhão de processos julgando coisa pequena que não deveria nem estar lá, enquanto isso decisões importantes ficam lá paralisadas anos e anos
Então, de fato, é preciso também uma reforma nesse sentido, Douglas. Vou ouvir aqui o Eliezer com essa... Você quer falar, Eliezer? Pois não. Sobre esse ponto, para aproveitar o exemplo aí do piso da enfermagem, você tem uma PEC votada por 513 deputados federais, 81 senadores, legitimamente eleitos. A Constituição diz que o poder emana do povo, e a gente sabe que esse processo é através do voto, e um ministro só, com a sua caneta, anula o que todo esse colegiado no Legislativo acabou fazendo. É isso que muitas vezes cai na incompreensão da população. Será que não houve a discussão necessária? Será que não se percebeu nenhum vício? Né? Porque a decisão monocrática é suficiente para anular a de todos esses parlamentares do Congresso Nacional. É aí que se mede. Será que os poderes estão Você pega aí, aliás, 513 deputados com 81 senadores, né? Dá mais de 600 aí, né? Parlamentares. Levando em consideração que todos tenham votado. Falando da totalidade do Congresso, do que em termos absolutos, será que todas as comissões técnicas, as discussões, audiências públicas, enfim, isso não foi suficiente? Aí você não só suspende e já estabelece um prazo de 60 dias. Só. Mais tempo. Passar 60 dias aqui e tal, para depois a gente vai para o pleno. Ora, o pleno, cada ministro pode pedir vistas do assunto, do tema. Demora mais ainda. A gente sabe que para o pleno votar, não é assim não. Cada voto é quilométrico do ministro e tal, enfim, é um negócio complicado. Ainda falando sobre o senador Mano Ferri, comentou sobre o crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Vamos acompanhar. Há um crescimento da candidatura dele, não resta dúvida do candidato que já passou pela presidência da República, o nosso presidente Lula, mas o trabalho do Bolsonaro tem sido visível. Quer dizer, o trabalho pela mudança, pela transformação, tem feito medidas importantíssimas para o presente e futuro do Brasil. É uma esperança e creio que ele vai continuar esse espírito inovador da gestão que está fazendo atualmente pelo Brasil. Vou seguir aqui, porque esse outro assunto aqui da OAB, esse pedido da OAB, essa cobrança da OAB, seccional Piauí, sobre a segurança para os candidatos. E a OAB também fala numa pacificação na reta final da campanha. Vamos acompanhar. Claro que no primeiro momento, na medida mais imediata, que haja segurança dos candidatos. Né? Os candidatos todos devem estar cercados de segurança para evitar qualquer tipo de atentado. E claro, tem que haver de parte a parte, todos eles, um pacto a fim de que haja realmente uma pacificação nos últimos dias de campanha. Claro que todo tipo de radicalismo deve ser nas ideias e não no aspecto físico, do confronto físico e até mesmo em atentados. Eliezer Rodrigues, a gente sabe que o clima é um clima tenso, é um clima de muita agressão, principalmente agressões virtuais. O presidente da OAB, seccional Piauí, nessa conversa com você, ele especificou alguma preocupação, ou seja, ele detalhou uma preocupação mais específica para realizar esse pedido? Com certeza, Douglas. Primeiro, destacar que a OAB Piauí tem acompanhado todo o processo eleitoral, cada debate, com campanhas de conscientização, disponibilizando sempre representantes para estarem aí tirando dúvidas, atendendo a população, recebendo até possíveis denúncias que precisam ser apuradas aí dentro do processo eleitoral. Aí entra a questão da segurança, né? Nós temos o que aconteceu em 2018 com o presidente Bolsonaro, ainda candidato, né? Sofreu a facada. Agora, mais recentemente, com a vice-presidente da Argentina, também sofreu um atentado, teve uma arma apontada contra o seu rosto. Brasileiro, inclusive. Por um brasileiro. E aí, esses casos, eles não deixam dúvidas da necessidade de se ter segurança, principalmente para os candidatos majoritários. E lembrar que política mexe com o lado emocional. Política não é só razão. Mexe com o coração das pessoas e nem todo mundo tem o equilíbrio necessário para defender suas ideias, para estar diante do contraditório. Tássio Cruz, o senhor ficou devendo destaque. O senhor deu um touché lá na sua participação, mas ficou devendo mais um touché aqui na política do dia. Justamente, Douglas, o que a gente comentava, vamos continuar acompanhando no Jornal Dia, mas
a novidade, né, do cenário político, principalmente para amanhã, mais adesões, né, tanto da base de Rafael quanto da base de Silvio, vereadores do interior aderindo à campanha de Silvio Mendes, e também a campanha de Rafael promete uma surpresa para essa semana. Então, promessa que amanhã a gente vai trazer todos os detalhes aqui no nosso Política do Dia. Não vai escapar nada, meu amigo. Não. Vai ser mesmo até o dia. Agora vem cá, é uma pergunta que eu quero fazer a vocês. O nome lá é Gutenberg, do MDB, Gutenberg, Caderilpo? isso. Ele vai devolver o dinheiro do MDB ou não vai? Ele falou sexta aqui, Douglas. Elias no jornal. Rodrigues. Ele falou sexta, né, Elias? Ele deu uma resposta C, cobrou coerência dos MDBistas que, ao invés de apoiar Simone Tebet, apoiam Lula, falou desse tipo de coerência, mas não se comprometeu em devolver os valores. Mas a questão não é de coerência, a questão é de money. Né? É money, não é coerência. Entendeu? Então, assim, veja, nós estamos falando de candidatura proporcional. Proporcional. Aí, pode parar na justiça, Damasceno, essa história? Pode, né? Meu amigo, primeiro, eu acho que não devolve, não. E segundo, se parar na justiça, isso aí vai lá para frente. Eu acho que não podemos esquecer de cobrar, mas acho difícil devolver, tá? João, como é? Devolve ou não devolve esse dinheiro, João? Olha, acredito que a turma do MDB Raiz deve fazer uma pressão muito grande para que ele devolva esse dinheiro. Acho que não é só Henrique Pires que vai ficar na cobrança, não. Afinal de contas, é muito dinheiro, 350 mil reais, destinados assim para o candidato que logo na semana seguinte declarou apoio para o outro grupo. Com certeza o MDB vai continuar atrás desse dinheiro. Eitaço, porque aí é um dinheiro que, voltando, pode dividir, né? Entre esses pode fazer um rateio, né, Douglas? E a gente trouxe ele sexta-feira falando que o Castro Neto e os MDBistas também tem que devolver, porque votam no Lula, então a conversa ainda vai render, viu, Douglas? Não, eu tô achando que essa conversa com o Gutenberg, não, me perdoe o candidato Gutenberg, mas o que está em questão aqui não é o apoio à candidatura de presidente. A questão aqui, o que está se falando aqui é em nível estadual. Em nível estadual, não pode né? justificar uma coisa com a outra. O problema não é, Um erro com o outro. o problema não é devolver, o problema não é no dinheiro, na quantia, é depois que ele entra no bolso. Depois que entra para tirar, meu filho, aí fica um escorpião lá dentro do bolso para você meter a mão e tirar, é difícil demais. Difícil. Vamos lá, papoca aí o nosso querido comando geral para amanhã. Vai lá. Comando geral, a partir das 6 horas da manhã na Rádio Dia, a partir das 7h30 também na TV, sempre com as primeiras e principais informações das comunidades, das eleições e de tudo que é interesse da coletividade. Obrigado, Aliésia. Obrigado, Edson Boa Marcelo. tarde. Muito obrigado, João Magalhães, Tássio Cruz. E a dona Doralice. Um grande abraço para ela, viu? Muito obrigado boa. pela audiência, dona Dora. Eu fui ver o jornal ontem. Um grande abraço a ela. Tem a foto aí, não, para encerrar aí, do Aliésia, com ela, abraçado. Uma audiência carinhosa, sincera, verdadeira. Muito obrigado a ela pela audiência e a todos que nos acompanham. Amanhã a gente mostra a foto dela. E, olha, voltaremos amanhã, às 1h25 da tarde, logo após a propaganda eleitoral na Dia TV, no Sistema Dia de Comunicação. Você sabe, aqui pode confiar. Até amanhã.